Fala, engenheiro. Você já parou para pensar como é que aquela estrutura de concreto tem vãos muito grandes, ou até mesmo tem um balanço? Como é que aquela ponte consegue ficar em pé sem colapsar? Bom, a resposta para isso está no estudo da estática, que são os conceitos iniciais e básicos para a engenharia civil, tá? A estática é o estudo de condições que proporcionam equilíbrio nesses corpos rígidos. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui no meu canal para a gente poder falar um pouco sobre estática. Fica comigo e vamos aprender um pouco mais sobre essa disciplina que é a base para toda a engenharia civil. Então, beleza. Para a gente começar os nossos estudos em estática, vamos começar analisando essas duas imagens que eu trouxe aqui, para a gente poder entender um pouco mais essa dinâmica, né, dessas forças, desses pesos, né, dessas estruturas, o que está acontecendo ali com elas, tá? Começando aqui com o Museu da Manhã, né, a figura da esquerda, perceba que ela tem um balanço muito grande, né? Essa parte aqui da estrutura, ela está toda em balanço. E ela tende a querer, obviamente, cair, né? A ação da gravidade tende a puxar essa parte da estrutura aqui para baixo, correto? Assim como, né, se eu pegar, por exemplo, uma gangorra, né? Tem uma gangorra aqui. Se eu tenho uma parte da gangorra que ela quer ir para baixo, eu, obviamente, no outro lado da gangorra, eu tenho uma parte que ela quer ir para cima, ela quer subir, correto? E a mesma coisa acontece aqui nessa estrutura, tá? Na parte de trás aqui do Museu da Manhã, a estrutura ela tende a levantar mesmo, tá? E o que que eu preciso fazer aqui, como engenheiro calculista, para poder manter essa estrutura em equilíbrio? Bom, eu preciso colocar elementos suficientes que tragam essa estrutura aqui para baixo, tá? Nessa parte aqui dela, ok? Então, na verdade, eu vou até colocar outra cor aqui, porque esses aqui são esforços internos da estrutura para tentar trazer o equilíbrio aí que a estrutura precisa ter, tá bom? Então, essa dinâmica que acontece, basicamente, está sendo bem simples, é essa dinâmica que acontece nessa estrutura. Assim como nessa ponte estaiada aqui, eu tenho vários cabos de aço aqui, ó, estão puxando a estrutura para cima, né? Na verdade, vou desenhar de amarelo também. Tem vários cabos de aço aqui puxando essa estrutura para cima e na diagonal também, tá? Jogando todos esses esforços aqui para esses pilares que direcionam esses esforços aqui para o chão, tá? Basicamente isso que acontece. E o que que eles estão segurando aqui? Eles estão segurando o peso da ponte, né? O peso dos carros, o peso das pessoas que estão passando em cima desse elemento estrutural. Então a estática, ela basicamente vai estudar é, quais são as condições que eu preciso ter para manter uma determinada estrutura em equilíbrio, sem que ela venha se mover, né? Pequenos movimentos, obviamente, é natural, mas não movimentos que tragam colapso da estrutura, tá bom? E aí nós vamos iniciar, basicamente, estudando forças, tá? Que forças são os elementos que, basicamente, tendem a tentar desequilibrar as nossas estruturas, ok? Então, vamos só fazer uma recapitulação bem rápida aqui do que são forças, tá? Temos aqui uma imagem, por exemplo, né, de uma pessoa empurrando uma caixa para a direita, né? E essa caixa, obviamente, que se a pessoa conseguir vencer o atrito que tem aqui embaixo, ela consegue empurrar essa caixa para a direita, beleza? Ela está exercendo uma força aqui na caixa, ok? É, essa força aqui, né, ela pode ser descrita por três leis de Newton, tá? Então aqui estão as três leis de Newton para a gente lembrar e vamos tentar dar uma olhada nesse desenho aqui e tentar olhar onde é que estão as três leis de Newton aplicadas a esse desenho, ok? A primeira lei de Newton fala que uma partícula ela tende a permanecer em seu estado original desde que não haja nenhuma força tentando desequilibrar ela, né? Então, por exemplo, aqui no exemplo da nossa caixa, obviamente que se essa pessoa que não estiver empurrando a nossa caixa aqui, o que que vai acontecer com ela? Ela tende a ficar parada, né? Ela tende a ficar em equilíbrio ali, ok? E isso acontece também, né? A gente pode pensar o seguinte: ah, mas mesmo que ela esteja parada aqui, eu tenho a ação da força da gravidade aqui, correto? Eu tenho a gravidade puxando ela para baixo, tentando desequilibrar ela. Beleza. Mas se a gente pensar nos vídeos, né, de astronautas e coisas assim da NASA, você vê que às vezes eles soltam um objeto ali no espaço, dentro da estação internacional, né, enfim, onde eles estiverem, e esse objeto ele fica parado, né? Solta uma caneta, deixa a caneta lá, a caneta fica parada, ela não se move. E é justamente a primeira lei de Newton ali sendo tratada tendo experiência prática da primeira lei de Newton, que é, se eu não tenho nenhuma força sobre o objeto tende a ficar em repouso, ok?
A segunda lei de Newton, ela fala que uma partícula sob a ação de uma força sofre uma aceleração, né? Ou em outras palavras, né? A força, ela é um produto da massa vezes a aceleração, tá? Essa é o que a segunda lei de Newton aqui fala para nós, ok? E o que que a gente está vendo aqui nessa imagem é justamente isso, né? Eu tenho um, eu não estou conseguindo apagar sua imagem. Bom, eu tenho um bonequinho aqui que está empurrando, né, essa caixa. Essa caixa ela tem uma massa, né, ela tem um peso ali, X gramas, X quilos, e ele está fazendo uma força de aceleração tal qual quando ele rompe, né, esse repouso aqui, eh, esse produto de massa vezes aceleração aqui, quando a força dele é maior que esse produto, ele consegue começar a mover essa caixa, tá? Então, é isso, né, ele consegue mover, e a caixa também, né, pela terceira lei de Newton, ela vai fazer um esforço contra o nosso personagem aqui, tá. Então ela vai tentar empurrar ele de volta. Assim como a ação da gravidade empurra a caixa para baixo, tem uma ação aqui do solo, retornando, né, empurrando de volta a caixa para cima, tá. Então essa é a terceira lei de Newton, né, que fala que forças mútuas de ação e reação são iguais e opostas, né, e colineares. Então, se eu tenho uma força empurrando para a direita, eu vou ter uma força de volta desse objeto empurrando para a esquerda. Se eu tenho a ação da gravidade desse objeto puxando para baixo, eu tenho de volta a ação do solo empurrando esse objeto para cima, tá? A segunda e a terceira lei de Newton é o que a gente mais vai utilizar em estática. A gente vai utilizar isso o tempo inteiro, né? Então, a gente vai ver diversas contas aí que a gente vai perceber um objeto tentando puxar ou tentando puxar empurrar a nossa estrutura, e a gente vai ver uma outra reação, né, tentando equilibrar isso, e isso sendo traduzido pela nossa clássica fórmula aqui de força igual a massa vezes aceleração, beleza? Então, para a gente poder seguir aqui um pouco mais o nosso estudo de estática, a gente precisa falar sobre vetores e escalares, tá? Escalar é uma quantidade física, né? Uma quantidade qualquer, e ela pode ser completamente definida pela sua intensidade. Então, se eu falar, por exemplo, este vídeo vai durar 10 minutos. 10 minutos é o suficiente, é toda a informação necessária para você entender o tempo de duração do vídeo, né? Se a gente falar, por exemplo, uma mesa pesa 50 quilos, uma mesa pesa 100 quilos. O peso da mesa, 100, 50, é o suficiente para você entender tudo o que eu preciso falar, tá? Você não precisa de mais nenhuma informação adicional. Isso é um escalar. Agora, um vetor já é um pouco diferente. Um vetor, ele é uma quantidade física que precisa de uma intensidade e uma direção para ser completamente definida. Um vetor ele não consegue ser definido unicamente por uma quantidade. Por exemplo, se eu falar para você, vou empurrar, né? Só ajustando aqui porque acho que saiu do lugar. Vou empurrar uma caixa, né, com uma força de, por exemplo, 10 newtons, tá? Mas para que lado você vai empurrar essa caixa? O vetor ele precisa de uma direção para ser completamente definida, né? Quando a gente pensa em um carro, o carro está acelerando a, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas para qual direção? Ele está indo reto? Ele está curvando? Eu preciso entender para onde essa aceleração está levando o carro para que eu realmente possa passar a informação completa. E isso é um vetor, né? Isso são vetores, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um vetor, né? É um vetor que eu chamei de A, tá? Esse vetor ele está numa direção, né, qualquer, uma direção θ do eixo x, né? E ele tem uma intensidade. Qual que é a intensidade desse meu vetor? A intensidade, né, é o tamanho dele aqui, ó. É isso aqui tudo. É a intensidade do meu vetor, ok? E qual que é a direção do meu vetor? A direção ela está apontada a um ângulo θ do eixo x, ok? Tem mais uma informação aqui desse vetor, tá? Como eu estou projetando ele num plano cartesiano, eu posso dizer que eu tenho uma projeção desse vetor no eixo x, eu estou chamando de AX, e eu posso dizer que eu tenho uma projeção desse vetor no eixo y, que eu estou chamando de AY, tá? Essas projeções dos vetores aqui, desse vetor nesses eixos, elas vão nos ajudar posteriormente a entender um pouco melhor e a decompor forças, enfim, a trabalhar com outras formas aí de,
dentro da nossa análise de estática, ok? Isso vai ser muito importante para nós. Eu quero começar aqui já a falar um pouquinho de manipulação de vetores, que vai ser extremamente essencial para a gente entender os conceitos iniciais da estática, tá? Depois a gente vai conseguir fazer essas manipulações de vetores em estruturas reais, poder transladar um vetor quando for possível, é claro, nem sempre é possível, mas a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então, a primeira coisa, tá, de manipulação de vetores. Eu posso transladar um vetor sem que eu tenha prejuízo da minha resultante, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar esse vetor aqui, né, em alguns casos, tá, pessoal? Não são todos, depois a gente vai definir quais casos eu posso transladar ou não. Mas nesse caso aqui, eu posso pegar esse vetor B aqui, e transladar ele. Na verdade, eu vou pegar o vetor A, que vai ficar mais fácil. Posso pegar o vetor A e transladá-lo para cá, por exemplo, tá? Sem prejuízo do tamanho, né, da resultante dos meus vetores, tá bom? Isso pode ajudar a gente mais para frente. Quando eu tenho mais de um vetor, eu tenho dois, três vetores, né? Na verdade, quando eu tenho mais de dois vetores, três, quatro vetores, vai ajudar a gente a conseguir formar figuras para conseguir entender qual que é o comportamento e achar mais fácil uma resultante dos vetores, tá? Assim como eu tenho propriedades de soma e subtração de vetores, tá? Então, por exemplo, aqui, nesses dois vetores A e B aqui, se eu pego uma resultante, né, se eu quero calcular uma resultante, uma soma desses dois vetores, eu pego um ponto, né, que sai aqui da base desse vetor A e que chega aqui, ó, que tá me travando aqui num ângulo, eu não quero ele trave. Enfim, eu vou trazer um vetor para cá, né? Vai ser mais ou menos assim, tá? E ele vai ser esse vetor aqui, eu vou chamar de um vetor resultante, tá? Esse vetor resultante vai ser a soma de A e B, ok? E perceba que se eu mover o vetor A, aqui, ó, igual eu fiz no exemplo acima, perceba que o meu vetor resultante, ele não altera, tá? Ó, eu trago ele para cá, ó, e ele está na mesma intensidade que ele estava se eu tivesse o meu A, né, naquela posição inicial ali, ok? Então, perceba que eu posso fazer algumas modificações nos vetores, né? Eu posso trabalhar com eles, transladá-los para fazer as somas e subtrações. E aqui eu vou mostrar também uma subtração de vetor. Por exemplo, né? Se eu estou considerando o vetor B, né, na ponta do vetor A, mas eles têm uma direção positiva no eixo X, tá? Se eu pegar, por exemplo, esse vetor aqui e invertê-lo para cá, colocar ele numa direção negativa do eixo X, quando eu faço essa soma de vetores aqui, eu posso considerar que na verdade é uma subtração de vetores, né? Eu, o B ele vai estar na parte negativa do eixo X. E aí repare que agora o meu vetor resultante é um vetor diferente, né? O vetor resultante aqui é um vetor menorzinho, tá? Essas manipulações a gente vai entender um pouco melhor, vai trabalhar algebricamente com essas questões nos próximos vídeos, tá? Esse vídeo realmente foi só para refrescar algumas coisas, né, que a gente já estudou na engenharia, já estudou em cálculo, em matemática aí na faculdade, para que a gente possa aplicar, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de trigonometria, algumas funções que a gente vai utilizar para poder resolver problemas reais com vetores, ok? Fica aí, tá? Eu vou fazer uma playlist para essa série de aulas, tá? À medida que eu for fazendo, eu vou resolvendo exercícios, tá? Principalmente do livro do Hibbeler, que é o livro principal que eu vou utilizar para essas aulas, ok? Então fica aí comigo, vamos seguindo que vai ter, eu acredito que vai ter boas aulas aí para você poder aprender bons conceitos de estática, de estruturas e posteriormente de dimensionamentos de estruturas de concreto, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.